coisa boa, boa tarde. Gente, boa tarde, Lucas, boa tarde a todo mundo que tá em casa. Hoje tá gostoso pra assistir o programa. Se você tá lavando a louça, para um pouquinho. Se você de repente tá na corrida da sua casa, pega um cobertorzinho, fica com a gente sentado no sofá, que tá até frio. Aqui no estúdio tá frio, viu, Zé? Aqui tá gelado. Mas deixa assim, daqui a pouco começa a suar, daquelas pizzas não dá certo, não. Exatamente, melhor assim. Mas também lá fora o tempo tá nublado, tá gostosinho de você ficar aí no seu sofá assistindo a gente aqui até o final. Que, aliás, é muito bom ter sua companhia, viu? Então bora ficar junto e a gente sempre começa com uma mensagem para refletir mesmo e até às vezes ajudar você, me ajudar a tomar decisões corretas. E muitas vezes o silêncio é o melhor grito de sabedoria com a pessoa que não gosta de você ou até seu inimigo. E você não pode esquecer também que quem tem a verdade do seu lado não precisa derramar uma lágrima de sofrimento que seja. Porque a verdade traz para você a força, viu? Esse é o toque de hoje para você, com muito carinho. A Dani conta um pouquinho agora também do que vai rolar no programa de hoje. Lucas, placas do Brasil vão usar padrão do Mercosul e protestos marcaram o Dia Internacional da Mulher no Mundo. Participe você e tire as suas dúvidas, a gente quer te ajudar. E hoje tem os sorteios nas nossas redes sociais. A gente vai saber quem é o sortudo ou a sortuda que vai levar para casa um kit da Ortovip para você cuidar da saúde da sua boca. O resultado estará na página do Facebook. Então, assim que acabar o programa, viu? Corre lá para ver. E a gente vai saber também quem vai levar para casa o kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Para você conferir o resultado, é só acessar @FalandoNissoBand. E vamos então começar o nosso bate-papo de hoje. Hoje é dia de papo de sexta. Uma palavrinha que só de falar muita gente faz assim, viu, Dani? Assusta. Sexualidade. Até que ponto é normal e até que ponto é considerado um transtorno o que a pessoa vive em relação à sexualidade, Dani? E será que existe uma cura para distúrbios sexuais ou é necessário ficar em tratamento pelo resto da vida? Quem vai fazer a gente entender um pouquinho caminhos para vencer problemas e também dar soluções pra gente é o psiquiatra Fábio Martins Fonseca. Obrigado pela participação. Veio de Campinas, São Paulo, direto aqui para... Obrigado, viu, prazer, Luquinha. Muito bom tendo você novamente aqui. Muito obrigado pelo convite. A Dani você só conhecia pelo vídeo, né? Acho que agora vai ser o primeiro programa que você faz. Estou tendo o prazer aqui de conhecer a inteligência e a beleza. Não, é incrível. Todo mundo que vê a Dani pela primeira vez fica assim, chocado com essa beleza mesmo. Que é uma combinação muito bacana, né? Beleza e inteligência. É a mulher de agora que a gente precisa, que a gente valoriza mesmo, né? Tudo isso na mulher, né? Fábio, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa sobre a sexualidade e uma sexualidade sadia, porque hoje em dia a sexualidade em geral, ela pode ou está doente? Cada vez mais, Luquinha, assim, a quantidade de pessoas que têm problemas na área sexual tem aumentado enormemente, né? Desde pessoas que têm dificuldades de ter uma relação sexual satisfatória, problemas com ereção, problemas com a libido, mulheres que não chegam ao orgasmo, né? Ou muitos bloqueios sexuais, até problemas de compulsão sexual, né? Cada vez mais frequente na clínica, e as pessoas têm procurado cada vez mais ajuda por conta desses problemas. Aliás, você de casa que quer participar, fique à vontade. Ah, mas eu tenho vergonha, não queria me identificar. Ok, não tem problema. A gente vai até evitar hoje de espelhar as perguntas para não constranger você, mas para incentivar de alguma forma, Dani, a fazer você de casa acreditar, ficar tranquilo e de repente buscar uma solução. Exatamente, gente. Então, participem com a gente sempre aqui, mas eu já tenho uma pergunta aqui pro doutor. A gente falou sobre não ter uma relação satisfatória, talvez, relações sexuais, né? Até que ponto, por exemplo, mulher, a gente sabe que muita mulher não consegue, por exemplo, atingir o orgasmo, às vezes até porque não se conhece. Como a gente saber se a pessoa tem um problema realmente com isso ou se é porque não está dando certo, ela tem que fazer de alguma outra forma? Na maioria das vezes, as mulheres têm problemas sexuais por questões psicológicas e questões culturais. Claro que existem exceções, mas a mulher, ela é educada de uma maneira muito castradora, né? Enquanto a gente acha bonitinho um homem fazer brincar com o órgão sexual menino, todo mundo dá risada, a mulher ela é sempre educada para ter aquela postura perfeita, para ser um modelo, e isso pode ser muito ruim para a mulher, porque é importante que tanto o homem quanto a mulher aprendam a se sentir bem com o seu próprio corpo, aprendam a respeitar o seu próprio corpo e ser donos deles, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, é muito frequente, só que muitas vezes a gente precisa ajudar a mulher a entender as expectativas e as regras que elas estão criando para elas mesmas. A se conhecer, né? A se conhecer. Até porque para a mulher saber o que faz bem para ela
ela tem que se conhecer para Agora, poder olha que passar isso pro parceiro, né? Dani, aqui, você puxou uma ideia aí sobre, o doutor comentou sobre educação. Essa mãe aqui pegou o filho se masturbando. E ela disse que ficou muito constrangida. É óbvio que você vai ficar constrangido, porque não é algo, né, que realmente é natural de se ver ou de presenciar. Mas o que ela pergunta aqui? Que ela ficou preocupada, que diz que ela viu que o material pornográfico que ele estava usando envolvia mais de 2 pessoas. E ela ficou muito preocupada com isso. Então, como que a gente pode, de alguma maneira, educar o filho ou a filha em relação à pornografia e também essa quantidade de pessoas envolvidas num ato sexual? A masturbação na infância, ocasionalmente, não seria um problema, mas o contato das crianças com pornografia pode trazer uma série de problemas. Não é algo que a gente deve incentivar. Em primeiro lugar, dependendo da idade daquela criança, aquilo pode causar uma certa surpresa, ou pode causar um certo nojo, ou uma série de pensamentos, e a criança não está preparada para absorver aquilo, e aquilo pode despertar uma sexualidade muito precocemente. Um outro problema, Luquinha e Dani, com a pornografia é que parece que isso estimula cada vez mais a gente enxergar o outro como um objeto, né, e você achar que você pode fazer com o outro aquilo que você bem quer. Né? Recentemente saiu na mídia um dado de que 1/4 das mulheres na cidade de São Paulo já sofreu abuso dentro do ônibus. Né? Então, a gente começa a ver uma relação disso com o consumo de pornografia cada vez mais precoce. Então, a masturbação em si não é um problema, mas a pornografia tem se tornado, na infância e na adolescência, tem se tornado cada vez um problema de saúde pública. Olha, o que eu estou gostando de ver aqui, e muito obrigado para várias pessoas que estão agradecendo o assunto, que realmente muitas vezes fica de lado, né? Muito tabu, muito medo de conversar. Nossa intenção hoje, a gente quer levar de uma maneira bem leve, né, Dani? Mas é ajudar você de casa a refletir, se questionar e até mesmo buscar uma sexualidade sadia que é feita para todos, foi feito para todos. Luquinha, será que eu poderia complementar a resposta? Porque eu acho que eu não respondi muito bem. Um conselho para você, então. Converse com seu filho e pergunte para ele como é que está sendo para você ter acesso a esse tipo de coisa. Eu estou um pouco preocupada, porque a relação... eu quero conversar com você sobre o que é uma relação sexual entre 2 adultos, quando a gente se ama, quando a gente se gosta. E eu queria tentar entender o que você está entendendo disso que você está vendo, porque pode ser que isso traga problemas e você tenha uma visão distorcida. Eu queria entender como é que isso está sendo para você. Então, o segredo, gente, é poder conversar e falar. Com um certo constrangimento, a gente não vai dizer que é natural, a gente fica constrangido, mas ninguém morre de constrangimento, né? Não tem constrangimento que a gente vai deixar de enfrentar se a gente vai colher frutos lá na frente. Então, encare isso de frente, sem castigar, sem culpar, vá conversar com seu filho e tente entender se ele não está começando a ter uma visão distorcida da sexualidade por conta daquilo que ele vê na pornografia, que é algo mecânico, comercial, que não é uma relação consensual entre 2 adultos. E nem real, as pessoas estão recebendo dinheiro para fazer aquele tipo de coisa. É importante que ele saiba que na vida real não precisa ser daquele jeito. É bem diferente. Aliás, hoje de manhã, só para vocês verem esse lance de constrangimento, até marquei a Dani, eu postei no meu Instagram, né, Dani? Porque passou a chamadinha do programa durante o Café com o Jornal. E eu falei assim, hoje o bicho vai pegar. Porque é um assunto que até pra gente, não é algo que a gente vai chegar aqui, de boa, vamos conversar. Mas o importante é a gente enfrentar esse pequeno constrangimento para a gente trazer a verdade à tona. E a verdade só liberta, a verdade só faz bem, a verdade só faz a gente amadurecer, evoluir. Isso que é bom, né, Dani? Com certeza. Mas a gente já continua aqui o nosso bate-papo, participe com a gente. A gente só vai fazer uma pausa para ficar muito bem informado com as notícias da redação com Marvin Pinho. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Lucas. E também para quem acompanha o Falando Nisso. Um ladrão foi preso acusado de assaltar motoristas em Jacareí. A ação foi flagrada por câmeras. Em Jacareí, uma câmera dentro de um carro flagrou uma tentativa de assalto. O motorista vem pela rua quando um bandido que está atravessando saca uma arma e vai até a janela. Ele bate com a arma no vidro, mas o motorista acelera e escapa. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o criminoso aborda um outro carro na mesma região. A motorista é obrigada a descer e os criminosos fogem. O assaltante foi preso 2 dias depois do crime. Imagens de uma câmera de segurança em São Paulo mostram um outro caso. Uma mulher é abordada por 2 criminosos que exigem a chave do carro, que estava estacionado perto dali. Um deles, menor de idade, chega a arrastar a vítima pelo chão. A bolsa da vítima também é levada e a dupla foge. Os bandidos foram perseguidos por policiais e presos depois de causar um acidente que matou um idoso. Uma criança ferida permanece internada.
E protestos e greves em apoio aí à luta feminista marcaram o Dia Internacional da Mulher em vários países. Na Espanha, a adesão foi maciça e uma multidão, tomou as ruas da capital. O dia 8 de março na Espanha começou com um panelaço. Foi o início de uma jornada de protestos que se espalhou por mais de 200 cidades. A sede do governo de Madrid foi iluminada de roxo, a cor oficial do Dia Internacional da Mulher de 2018. 10 sindicatos que convocaram uma greve geral afirmaram que mais de 5 milhões de trabalhadores aderiram ao movimento. A maioria por apenas 2 horas. O suficiente para cancelar mais de 300 viagens de trem. Os protestos pelo fim da cultura do assédio, da desigualdade salarial e da violência de gênero se espalharam por mais de 170 países. Na Coreia do Sul, manifestantes levaram placas de apoio ao movimento Me Too, que incentiva mulheres a denunciarem casos de assédio. Na Turquia, ativistas chamaram a atenção para as quase 7 mil prisioneiras da guerra civil na Síria. Na França, mulheres protestaram por igualdade salarial. O jornal Libération vendeu edições com preços diferentes para homens e mulheres. Os protestos feministas deste ano são considerados os maiores desde o movimento das sufragistas, que deu às britânicas o direito ao voto há 100 anos. Um relatório divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas mostrou que as mulheres do Reino Unido ganham em média 18% a menos do que os homens para desempenhar a mesma função, o que equivale a 67 dias de salário. É como se elas tivessem trabalhado de graça em 2018 até o dia de hoje. O governo luta para acabar com essa disparidade. A partir de abril, empresas com mais de 250 funcionários serão obrigadas a divulgar relatórios sobre a diferença salarial entre gêneros e apresentar soluções para acabar com o problema. É uma luta no mundo todo, né? Que eu acho que todos nós devemos participar e incentivar. A gente sabe que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, mas a gente faz questão de hoje comentar sobre isso e sempre a gente comenta sobre a importância, o papel da mulher também aqui na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo. E algo bacana também é que a Dani hoje, quando chamar os beijos, ela vai lembrar vocês que serão beijos ligados a esse dia de ontem, que foi tão especial, que foi tanto carinho gostoso, que a gente fez questão de colocar aqui novamente no programa. A gente vai conversar agora com o Marvin sobre as estradas. Estou com imagens aqui da Tamoios. Vejo pista molhada, sinal de alerta para o motorista, né, Marvin? Exatamente, Lucas. A gente sabe que o tempo não está dos melhores, né? Então o motorista deve ficar atento aí com qualquer chuva, que deixa a pista molhada, escorregadia, pode ocasionar acidentes. E hoje, sexta-feira, a rodovia dos Tamoios costuma ter um trânsito, um fluxo um pouco maior no sentido Caraguatatuba, mais para o final da tarde, que também deve deixar o motorista aí atento, mas por enquanto sem pontos de lentidão. Já na rodovia Presidente Dutra, tem um ponto de lentidão, sim, aqui na região, que é entre o quilômetro 125 e 127 em Caçapava, que foi reflexo de um acidente que aconteceu um pouco mais cedo, não houve vítimas. A expectativa é que daqui a alguns momentos o motorista já faça uma boa viagem. Eu estou com imagens aqui da balsa em São Sebastião e Ilhabela, tudo muito tranquilo, apenas 30 minutos de espera aí para o motorista. Dani, e aí, chuva ou sol nesse final de semana, hein? Olha, Lucas, essa sexta-feira já começou nublada, né? E a gente confere agora aqui na previsão do tempo que tem possibilidade de chuva ainda assim, mas é menor, viu? Porém, agora, ainda nesta tarde, olha, e amanhã é chuva. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, também aqui no Vale, Jacareí, Taubaté, Cachoeira Paulista, a máxima está um pouco mais baixa, próxima aos 26 graus e com possibilidade de chuva, o sol não aparece, a mesma coisa no litoral, até que é friozinho por lá, né? Máxima de 27, tempo fechado. Agora a gente destaca aqui a cidade de São José dos Campos com máxima de 26 hoje e a gente vê que no fim de semana tem sim possibilidade de chuva, mas pelo menos aparece um solzinho entre nuvens com as máximas um pouquinho mais altas aí para os próximos dias, viu? E olha, no próximo bloco a gente confere que placas aqui do Brasil vão usar o padrão do Mercosul até 2023 e daqui a pouco tem as dicas do veterinário da Polipet para você ajudar, para ajudar você a cuidar da saúde do seu pet. Problema no nariz do cachorro. Nem sempre a lesão que está acontecendo é o que você realmente acha que é. Nós vamos falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.